10 interrogações. Foi diferente de manhã. Todas as coisas que pareceram possíveis na noite anterior, no escuro, pareciam piadas ruins com o sol no céu, mesmo dentro da minha cabeça. Aquilo aconteceu mesmo? Eu me lembrava das palavras direito? Ela tinha mesmo dito aquelas coisas para mim? Eu fui mesmo corajoso o bastante para dizer as coisas que achei que tinha dito? O cachecol dela, roubado do irmão, estava dobrado em cima da minha mochila, e tive que ir até ali para tocar nele. Aquela parte era real, pelo menos. Do lado de fora da minha janela, havia neblina e estava escuro, absolutamente perfeito. Ela não tinha motivos para não ir à escola hoje. Coloquei camadas de roupas, lembrando que não estava com o casaco e torcendo para não ficar encharcado até conseguir recuperá-lo. Quando desci, Charlie já havia saído e eu estava mais atrasado do que tinha percebido. Engoli uma barra de cereal em 3 dentadas, empurrei para dentro com leite bebido direto da caixa e corri porta afora. Com sorte, a chuva daria um tempo até eu poder encontrar Jeremy. Com sorte, meu casaco ainda estaria no carro dele. A neblina estava muito densa, o ar era quase fumarento. A bruma era gelada onde tocava no meu rosto, e eu mal podia esperar para ligar o aquecimento da minha picape. Era uma neblina tão densa que eu estava a pouca distância da entrada de veículos antes de reparar que havia outro carro ali, um carro prata familiar. Meu coração deu aquele salto duplo esquisito, e torci para não estar desenvolvendo nenhum problema na horta. A janela do passageiro estava baixada, e ela estava inclinada na minha direção, tentando não rir da minha cara de posso estar tendo um ataque cardíaco. Quer uma carona para a escola? Perguntou ela. Apesar de estar sorrindo, havia incerteza na voz dela. Ela não queria que eu fizesse nada por ímpeto, queria que eu pensasse no que estava fazendo. Talvez até quisesse que eu dissesse não. Mas isso não ia acontecer. Quero, obrigado, eu disse, tentando parecer casual. Quando entrei no carro, percebi uma jaqueta caramelo pendurada no banco do carona. O que é isso? A jaqueta de Royal. Eu não queria que você pegasse um resfriado nem nada. Coloquei a jaqueta com cuidado no banco de trás. Ela não parecia se importar de pegar as coisas dos irmãos, mas quem sabia o que eles achavam? Uma das imagens confusas que eu lembrava do acidente de carro, mesmo tendo sido semanas antes, era dos rostos dos irmãos olhando de longe. A palavra que melhor resumia a expressão de Royal era fúria. Eu podia ter dificuldade de ter medo de Edith, mas achava que não teria o mesmo problema com Royal. Peguei o cachecol na mochila e coloquei em cima da jaqueta. Estou bem, falei, e bati com o punho no peito 2 vezes. Meu sistema imunológico está em ótima forma. Ela riu, mas eu não sabia se por me achar engraçado ou ridículo. Ah, tudo bem. Desde que eu a fizesse rir. Ela dirigiu pelas ruas envoltas de névoa, sempre rápido demais, mal olhando para a pista. Também não estava de casaco, só com um suéter lilás com as mangas puxadas. O suéter era grudado no corpo, e tentei não ficar olhando. O cabelo estava preso em um nó na base da nuca, desgrenhado, com mechas caídas para todo lado, e a forma como exibia o pescoço esguio também era uma distração. Senti vontade de passar os dedos por aquele pescoço. Mas eu tinha que tomar mais cuidado, como ela me avisou na noite anterior. Eu não sabia direito o que ela quis dizer, mas faria o melhor que pudesse, porque era uma coisa que ela precisava de mim. Eu não faria nada que fosse assustá-la. E aí, não tem jogo das 20 perguntas hoje? Perguntou ela. Foi incômodo ontem à noite? Não incômodo, só, e confuso. Fiquei surpreso de ela achar isso. Parecia que a pessoa no escuro era ela. O que isso quer dizer? Suas reações. Eu não entendo. Minhas reações? Ela me olhou e ergueu uma sobrancelha. Beal. Quando alguém conta que bebe sangue, você tem que ficar nervoso. Fazer uma cruz com os dedos, jogar água benta, sair correndo e gritando, esse tipo de coisa. Vou me esforçar da próxima vez, que tal? Por favor, melhore suas expressões de pavor. Pavor não está na minha descrição de ontem à noite.
Ela expirou pelo nariz, irritada. Eu não sabia o que dizer. Nada poderia me fazer vê-la como algo de que fugir. E onde está a sua família? Eu não queria pensar na família dela. Não queria lidar com a ideia de mais vampiros, vampiros que não eram Edith. Vampiros que pudessem inspirar pavor de verdade. Mas o fato era que normalmente o carro dela estava cheio, e hoje não estava. Claro que fiquei grato. Era difícil imaginar uma coisa que me deixaria fora de um carro se Edith me convidasse, mas um bando de vampiros furiosos no banco de trás podiam complicar as coisas. Ela estava entrando no estacionamento da escola. Já. Eles usaram o carro de Royal. Ela indicou um conversível vermelho com a capota suspensa ao parar ao lado. Chamativo, não é? Se ele tem isso, por que pega carona com você? Como eu disse, é chamativo. Nós tentamos nos misturar. Eu ri e abri a porta do carro. Sem querer ofender, mas vocês estão fazendo isso muito errado. Ela revirou os olhos. Eu não estava mais atrasado. O jeito lunático dela de dirigir me levou à escola com tempo de folga. Por que Royal dirigiu hoje se chama mais atenção? Minha culpa. Como sempre, Royal diria. Você não percebeu, Beal? Estou violando todas as regras agora. Ela se juntou a mim na frente do carro, ficando bem perto, ao meu lado, ao andarmos para o campus. Eu queria estreitar essa pequena distância, estender a mão e tocar na dela, passar o braço pelos ombros dela, mas tive medo de isso não ser cuidadoso o bastante para ela. Por que vocês têm carros assim, então? Perguntei a mim mesmo em voz alta. Se procuram ter privacidade, há muitos ondas usados disponíveis. É um prazer, admitiu ela com um sorrisinho. Todos gostamos de correr. Claro, murmurei. Sob o abrigo da marquise do refeitório, Jeremy esperava, os olhos quase saltando da cara de novo. No braço estava meu casaco. Oi, Jeremy, falei quando estávamos a alguns metros de distância. Obrigado por trazer isso. Ele me passou o casaco sem dizer nada. Bom dia, Jeremy, disse Edith educadamente. Consegui perceber que ela não estava tentando sufocá-lo, mas mesmo o menor dos seus sorrisos era difícil de encarar. Oi. Jeremy desviou os olhos arregalados para mim, tentando organizar os pensamentos confusos. Acho que vejo você na trigonometria. A gente se vê lá. Ele se afastou, parando 2 vezes para nos espiar por sobre o ombro. O que vai dizer a ele? Murmurou ela. Olhei para ela e para as costas de Jeremy. O que ele está pensando? Ela repuxou a boca para o lado. Não sei se é ético da minha parte contar isso. O que não é ético é você usar suas vantagens injustas só a seu favor. Ela deu um sorriso malicioso. Ele quer saber se estamos namorando escondido. E até onde você foi comigo? O sangue subiu ao meu rosto tão rápido que tive certeza de estar vermelho beterraba depois de um segundo. Ela afastou o olhar, de repente com o rosto tão desconfortável quanto o meu. Deu um pequeno passo para longe de mim e trincou os dentes. Demorei 1 minuto para perceber que a vermelhidão que me constrangia tanto devia ser uma coisa bem diferente para ela. Isso me ajudou a me acalmar. O que devo dizer? Ela começou a andar, e fui atrás, sem prestar atenção em para onde ela estava indo. Depois de um segundo, ela olhou para mim, com o rosto relaxado e sorrindo de novo. Boa pergunta. Mal posso esperar para ouvir o que você vai inventar. Edith. Ela sorriu, e a mãozinha dela voou e afastou uma mecha de cabelo da minha testa. Com a mesma rapidez, a mão voltou para o lado do corpo. Meu coração pulou como se eu tivesse levado um susto. A gente se vê no almoço, disse ela, mostrando as covinhas. Fiquei parado ali, como se tivesse levado um choque, enquanto ela girava e saía andando na outra direção. Depois de um segundo, me recuperei o bastante para ver que estava em frente à sala de aula de inglês. 3 pessoas tinham parado na porta e ficaram olhando para mim com graus variados de surpresa e assombro. Baixei a cabeça e passei por elas para entrar na sala.
Jeremy ia mesmo me perguntar aquilo? Edith realmente ficaria prestando atenção a como eu reagiria? Bom dia, Beal. MCK. Ela já estava na carteira de sempre. O cumprimento não foi tão entusiasmado quanto costumava ser. Ela estava sorrindo, mas parecia por educação, não que ela estivesse feliz em me ver. Oi, MCK. Como está? Bem. Como foi o filme ontem? Ah, sim, é. Eu não vi o filme. Me perdi e, eu soube, disse ela. Eu pisquei, sem entender. Como? Encontrei Jeremy antes da aula. Ah. Ele disse que você não perdeu muita coisa. O filme era ruim. Que bom, eu acho. De repente, ela ficou interessada nas próprias unhas. Começou a descascar o esmalte roxo. Você tinha planos antes de ir? Jeremy achou que talvez tivesse, e me perguntei, para que fingir tudo, sabe? Não, eu estava planejando ver o filme. Eu não esperava que fosse me perder e essas coisas. MCK. Ela fungou uma vez, como se não acreditasse em mim, e olhou para o relógio. A senhora Mason estava fazendo alguma coisa na mesa e não pareceu com pressa para começar a aula. Foi legal você ter saído com Jeremy na segunda, falei, mudando de assunto. Ele disse que foi ótimo. Ou eu tinha certeza que teria dito se eu tivesse perguntado. Ela olhou para as unhas de novo, mas as orelhas começaram a ficar cor-de-rosa. É mesmo? Perguntou ela, em um tom totalmente diferente. Com certeza. Baixei a voz a um sussurro. Lembre-se, eu não disse nada. Tipo, não contei que ele acha você a garota mais legal que ele conhece. As orelhas dela ficaram mais cor-de-rosa ainda. Código masculino. Certo. Eu não falei nada. Ela finalmente deu um sorriso de verdade. A senhora Mason se levantou e pediu que abríssemos nossos livros. Achei que estava bem com MCK agora, mas, quando a aula acabou, eu a vi trocar um olhar com Erika, e MCK começou a futucar as unhas de novo quando saímos da sala. Então, disse ela. O quê? Eu só fiquei curiosa para saber se, você sabe, vamos ver você no baile, afinal. Você pode ficar com nosso grupo se quiser. No baile? Olhei para ela sem entender. Não. Não, ainda vou a Seattle. Ela pareceu surpresa, mas relaxou. Tudo bem. Então tá. Talvez a gente possa se juntar para o baile. Dividir uma limusine. Eu parei de andar. Eu não estava mesmo planejando ir ao baile. É mesmo? Que chocante. MCK riu. Mas acho que você devia contar para Taylor. Ela disse que você vai levá-la. Senti meu queixo cair. MCK morreu de rir. Foi o que pensei, disse ela. Você está falando sério? Perguntei quando recuperei o controle do rosto. Ela devia estar brincando. Logan e Jeremy estavam conversando sobre se arrumarem cedo e fazer alguma coisa legal pro baile, e Taylor disse que estava fora porque já tinha planos. Com você. É por isso que Logan está sendo tão em você sabe, e com você. Ele tem uma queda pela Taylor. Acho que você merecia saber. Afinal, violou o código masculino por mim. O que devo fazer? Diga que não vai levá-la. Não posso. O que eu diria? Ela sorriu como se estivesse se divertindo. Seja homem, Beal. Ou alugue um smoking. A escolha é sua. Não prestei muita atenção à aula depois disso. Era mesmo minha responsabilidade desconvidar Taylor para o baile? Tentei me lembrar do que disse para ela no estacionamento quando ela me convidou. Eu tinha quase certeza de que não tinha concordado com nada. O céu parecia chumbo quando fui para a aula de trigonometria, tão cinza e pesado. Na semana anterior, eu teria achado deprimente. Hoje, sorri. Havia alguma coisa melhor do que o sol.
Quando vi Jeremy sentado ao lado de uma cadeira vazia na fileira de trás, observando a porta e me esperando, lembrei que Taylor não era o único problema que eu tinha no momento. Meu pescoço começou a ficar quente, e desejei ter ficado com o cachecol. Havia outra cadeira vazia 2 fileiras na frente e mais devia ser melhor acabar logo com aquilo e pronto. A senhora Warner ainda não estava na sala. Por que tantos professores estavam atrasados hoje? Parecia que ninguém ligava se aprendíamos alguma coisa ou não. Eu me sentei ao lado de Jeremy. Ele nem me deixou esperar. Caramba, filho, disse ele. Quem imaginaria que você jogava tão alto? Eu revirei os olhos. Eu não jogo. Por favor. Ele deu um soco no meu braço. Edith Cullen. Caramba. Como você conseguiu isso? Eu não fiz nada. Há quanto tempo está rolando? É segredo? Ela não quer que a família saiba? Foi por isso que você fingiu que ia ao cinema com a gente? Eu não fingi nada. Eu não fazia ideia de que ela estava em Port Angeles ontem à noite. Ela era a última pessoa que eu esperava ver. Ele pareceu murchar com minha sinceridade óbvia. Você tinha saído com ela antes da noite de ontem? Nunca. Ah. Foi pura coincidência? Foi. Era óbvio quando eu estava falando a verdade. E óbvio quando estava tentando desviar dela. O olhar desconfiado e esperto voltou ao rosto dele. Por quê? Você sabe, não é segredo que você anda obcecado por ela desde que chegou aqui. Eu fiz uma careta. Não é? Eu tive que questionar como você virou o jogo. Você tem um gênio da lâmpada. Encontrou alguma coisa para fazer chantagem com ela? Ou vendeu a alma para o diabo? Sei lá, cara. O que você ganhou na troca? Aposto que foi uma noite muito louca, hein? Eu estava começando a ficar aborrecido, mas sabia que ele distorceria qualquer reação que eu tivesse para fazer parecer outra coisa. Eu respondi calmamente. Encerramos cedo. Voltei às 8. É sério? Foi só um jantar e uma carona para casa, Jeremy. Mas e hoje de manhã? Você ainda estava com ela? Ainda? Não. O que? E você achou que ela ficou comigo a noite toda? Não ficou? Não. Mas você estava no carro dela, ela me pegou antes da escola hoje cedo. Por quê? Não faço ideia. Me ofereceu carona. Eu não ia dizer não. E só isso. Eu dei de ombros. É sério? Me diga que você ao menos deu uns amassos nela. Qualquer coisa. Olhei de cara feia. Não é assim. Ele fez cara de nojo. Essa é de longe a história mais decepcionante que já ouvi na minha vida toda. Retiro tudo o que disse sobre como você joga. Obviamente, ela só deve sentir pena. É, deve ser. Acho que vou tentar parecer mais patético. Se é disso que Edith gosta. Manda ver. Não vai demorar para ela cansar de você, aposto. Minha fachada desmoronou por um segundo. Ele percebeu a mudança e sorriu com certa arrogância. É, falei. Acho que você deve estar mesmo certo. A senhora Warner chegou nessa hora, e a falação geral começou a morrer quando ela começou a escrever equações no quadro. Mas quer saber? Disse Jeremy baixinho. Acho que prefiro ficar com uma garota normal. Eu já estava irritado. Não gostei do jeito como ele falava de Edith em geral, e a forma como ele disse normal me aborreceu. Não, Edith não era normal, mas isso não era porque, como o tom dele parecia insinuar, ela era alguma coisa de errado. Ela era acima do normal, além. Passava tanto disso que normal e Edith não estavam nem na mesma esfera de existência. Acho melhor assim, murmurei com a voz dura. Mantenha suas expectativas baixas. Ele me lançou um olhar de susto, mas me virei para olhar para a professora. Eu conseguia senti-lo me olhando novamente com desconfiança, até a senhora Warner reparar e chamá-lo para dar uma resposta.
Ele começou a folhear o livro com desespero para tentar descobrir o que ela tinha perguntado. Jeremy foi andando na minha frente a caminho da aula de espanhol, mas não me importei. Eu ainda estava irritado. Ele só falou comigo no final da aula, quando comecei a guardar os livros na mochila com um pouco de entusiasmo demais. Você não vai se sentar com a gente no almoço, vai? O rosto dele estava desconfiado de novo e mais defensivo agora. Obviamente, ele achou que eu estaria ansioso para me exibir, para contar tudo sobre Edith e bancar o descolado. Afinal, Jeremy e eu éramos amigos havia um tempo. Os homens contavam essas coisas uns para os outros. Devia ser parte do tal código masculino que inventei. Ele supôs que minha lealdade seria com ele, e mais agora, sabia que estava enganado. Não sei, falei. Não havia sentido em ser confiante demais. Eu lembrava claramente como era quando ela desaparecia. Eu não queria atrair mau agouro. Ele saiu andando sem me esperar, mas deu uma paradinha na porta da sala. Falando sério, que ridículo, disse Jeremy, alto bastante para que eu pudesse ouvi-lo, além de todo mundo em um raio de 3 metros. Ele olhou para mim, balançou a cabeça e saiu andando. Eu estava com pressa para sair pela porta, para ver do que ele estava falando, mas todo mundo também. Um a um, todos pararam para olhar para mim antes de sair. Quando saí, eu não sabia o que esperar. Irracionalmente, eu estava esperando ver Taylor de vestido cintilante de baile e tiara na cabeça. Mas, do lado de fora de nossa sala de espanhol, encostada na parede, 1000 vezes mais linda do que qualquer um teria direito, Edith me esperava. Os olhos grandes e dourados pareciam achar graça, e os cantos dos lábios estavam a ponto de sorrir. O cabelo ainda estava preso naquele coque desgrenhado, e tive uma estranha vontade de esticar a mão e soltar o que o prendia. Oi, Beal. Oi. Parte de mim estava ciente de que tínhamos plateia, mas eu não estava me importando. Com fome? Perguntou ela. Claro. Na verdade, eu não fazia ideia se estava com fome. Meu corpo todo parecia estar sendo eletrocutado de um jeito muito estranho e prazeroso. Meus nervos não conseguiam absorver mais do que aquilo. Ela se virou na direção do refeitório, colocando a bolsa no lugar. Me deixe levar isso para você, ofereci. Ela me olhou com olhos de gazela. Parece pesada demais para mim? Bem, quer dizer, claro, disse ela. Deslizou a bolsa pelo braço e entregou para mim, usando deliberadamente apenas o dedo mindinho. Obrigado, falei, e ela deixou a tira cair na minha mão. Acho que eu devia saber que estaria pesando o dobro da minha. Peguei-a antes que pudesse bater na calçada, depois coloquei no meu ombro livre. Você sempre traz seus blocos de concreto para a escola? Ela riu. Archie me pediu para trazer umas coisas para ele hoje de manhã. Archie é seu irmão favorito? Ela olhou para mim. Não é legal ter favoritos. Filho único, falei. Sou o favorito de todo mundo. Dá para ver. Mas por que você acha isso? Parece que você fala dele com mais facilidade. Ela pensou sobre isso por um momento, mas não comentou. Quando chegamos no refeitório, eu a segui até a fila da comida. Não consegui deixar de olhar para o canto do refeitório, como fazia todos os dias. A família dela estava toda presente, prestando atenção só uns nos outros. Ou eles não repararam em Edith comigo ou não ligavam. Pensei na ideia que Jeremy teve, que Edith e eu estávamos namorando em segredo para que a família não soubesse. Não parecia que ela estava escondendo nada deles, mas não consegui deixar de imaginar o que eles pensavam de mim. Eu me perguntei o que eu pensava deles. Nesse momento, Archie ergueu o olhar e sorriu para mim. Automaticamente, sorri para ele, depois olhei para baixo para ver se o sorriso era dirigido a Edith. Ela estava ciente dele, mas não respondeu do mesmo jeito. Parecia meio zangada. Fiquei olhando de um para o outro enquanto eles tinham um tipo de conversa silenciosa. Primeiro, Archie abriu um grande sorriso, mostrando dentes tão brancos que brilhavam mesmo do outro lado do salão. Edith ergueu as sobrancelhas em uma espécie de desafio, o lábio superior se curvando só um pouco.
Ele revirou os olhos para o teto e levantou as mãos como se dissesse: eu me rendo. Edith deu as costas para ele e andou na fila. Ela pegou uma bandeja e começou a encher de comida. Sou bem próxima de toda a minha família, mas Archie e eu temos mais coisas em comum, disse ela, finalmente respondendo em voz baixa. Precisei baixar a cabeça para ouvir. Mas às vezes ele é muito irritante. Olhei para ele, ele estava rindo agora. Apesar de não estar olhando para nós, achei que podia estar rindo dela. Eu estava prestando tanta atenção a essa interação que só reparei no que ela tinha colocado na bandeja quando nossa soma estava sendo feita. São $24,33, disse a funcionária. O quê? Olhei para a bandeja e levei um susto. Edith já estava pagando, depois saiu andando na direção da mesa onde nos sentamos juntos na semana anterior. Ei, falei, correndo alguns passos para alcançá-la. Não consigo comer tudo isso. Metade é para mim, claro. Ela se sentou e empurrou a bandeja lotada para o centro da mesa. Eu levantei as sobrancelhas. Sério. Pegue o que quiser. Eu me sentei na cadeira em frente à dela, deixando que o peso morto da bolsa deslizasse até o chão com a minha mochila. Estou curioso. O que você faria se alguém a desafiasse a comer comida? Você está sempre curioso. Ela fez uma careta, pegou com ousadia um pedacinho de fatia de pizza, colocou na boca e começou a mastigar com expressão martirizada. Depois de um segundo, engoliu e me olhou com superioridade. Se alguém desafiasse você a comer terra, você comeria, não é? Perguntou ela. Eu sorri para ela. Eu comi uma vez, num desafio. Não foi tão ruim. Por acaso, não estou surpresa. Aqui. Ela empurrou o resto da pizza na minha direção. Dei uma mordida. Perguntei-me se tinha mesmo gosto de terra para ela. Não era a melhor pizza que já comi, mas era boa. Enquanto eu mastigava, ela olhou por cima do meu ombro e riu. Eu engoli rápido. O quê? Você deixou Jeremy tão confuso. É difícil. Ele imaginou 1000 coisas quando viu você sair do meu carro. Eu dei de ombros e dei outra mordida. Ela inclinou a cabeça para o lado. Você concorda com ele? Precisei engolir rápido de novo e quase engasguei. Ela começou a se levantar, mas ergui a mão e me recuperei. Estou bem. Concordo sobre o quê? Sobre o motivo de eu estar aqui com você. Demorei um minuto para repensar a conversa. Eu me lembrava de coisas que torcia para que ela não tivesse prestado atenção, como o fato de que, aparentemente, todo mundo sabia que eu estava obcecado por ela desde o primeiro dia. Não sei o que você quer dizer. Ela franziu a testa. Obviamente, ela só deve sentir pena? Citou ela. Fiquei surpreso por ela parecer irritada. É uma explicação tão boa quanto qualquer outra. E vou me cansar de você logo, é? Isso magoou um pouco, pois era meu maior medo e parecia provável demais, mas tentei esconder com outro movimento de ombros. Beal, você está sendo idiota de novo. Estou? Ela deu um meio sorriso de testa franzida que foi engraçado. Tem várias coisas com que estou preocupada. O tédio não é uma delas. Ela inclinou a cabeça para o lado e olhou bem nos meus olhos. Você não acredita em mim? Claro, eu acho. Se você diz isso. Ela apertou os olhos. Nossa, que afirmativa sufocante. Dei outra mordida na pizza e mastiguei lenta e deliberadamente dessa vez. Ela esperou e ficou me olhando com aquela expressão intensa que eu sabia que queria dizer que estava tentando entrar na minha mente. Quando dei uma segunda mordida sem falar, ela bufou com irritação. Odeio quando você faz isso. Demorei um segundo para engolir. O quê? Não conto cada pensamento idiota que passa pela minha cabeça? Consegui perceber que ela ficou com vontade de sorrir, mas não cedeu. Precisamente. Não sei o que dizer. Se eu acho que você vai ficar entediada comigo? Acho. Sinceramente, não sei por que você ainda está aqui.
Mas estava tentando não dizer isso em voz alta, porque não queria chamar atenção para uma coisa na qual você podia não ter pensado. O sorriso se alargou. É muito verdade. Eu jamais teria percebido sozinha, mas, agora que você mencionou, acho que devo mesmo seguir em frente. Aquele Jeremy de repente parece atraentemente patético. Ela parou de falar e o sorriso sumiu. Beal, você sabe que estou brincando. Eu me perguntei o que meu rosto estava demonstrando. E assenti. A testa dela se enrugou. Depois de um segundo, ela esticou o braço com hesitação na minha direção, deixando a mão ao meu alcance. Eu a cobri com a minha. Ela sorriu, mas fez uma careta. Desculpe, falei, afastando o braço. Não, protestou ela. Não foi você. Aqui. Com o cuidado que teria se minha mão fosse feita do cristal mais fino, ela colocou os dedos na minha palma. Imitando a cautela dela, dobrei a mão delicadamente ao redor. O que acabou de acontecer? Eu meio que sussurrei. Muitas reações diferentes. A testa dela se franziu de novo. Royal tem uma voz mental muito estridente. Não consegui evitar, olhei automaticamente para o outro lado do salão, mas lamentei ter feito isso. Royal estava disparando facas com o olhar para as costas desprotegidas de Edith, e Eleanor, na frente dele, estava virada para olhar de cara feia para ela. Quando o encarei, Royal desviou o olhar furioso para mim. Olhei para Edith, com os pelos dos braços eriçados, mas ela estava olhando com raiva para Royal agora, o lábio superior repuxado sobre os dentes em uma expressão ameaçadora. Para minha surpresa, Eleanor se virou na mesma hora, e Royal abandonou a expressão ameaçadora. Ele olhou para a mesa com uma expressão emburrada de repente. Archie parecia estar se divertindo com tudo. Jessamine nem se mexeu. Eu acabei de irritar e engoli antes que pudesse terminar. Um bando de vampiros? Não, disse ela com intensidade, e suspirou. Mas eu, sim. Olhei para Royal de novo por uma fração de segundo. Ele não tinha se mexido. Olha, você está encrencada por minha causa? O que eu posso fazer? A lembrança dos olhos lívidos dele apontados para o corpo pequeno dela fez uma onda de pânico me percorrer. Ela balançou a cabeça e sorriu. Não precisa se preocupar comigo, garantiu ela com certa arrogância. Não estou dizendo que Royal não poderia me vencer em uma luta justa, mas estou dizendo que eu nunca lutei de forma justa e não pretendo começar agora. Ele sabe que não deve se meter comigo. Edith. Ela riu. É piada. Não é nada, Beal. Coisa normal entre irmãos. Um filho único não teria como entender. Se você diz. Digo. Olhei para nossas mãos, ainda unidas. Foi a primeira vez que segurei a mão dela de verdade, mas junto com a maravilha disso estava a lembrança de por que ela me ofereceu a mão. Voltando ao que você estava pensando, disse ela, como se pudesse ler meus pensamentos. Eu suspirei. Ajudaria se você soubesse que não foi o único acusado de obsessão? Eu grunhi. Você ouviu isso também? Que ótimo. Ela riu. Fiquei hipnotizada do começo ao fim. Me desculpe. Por que você está pedindo desculpas? Me sinto melhor de saber que não sou a única. Fiquei olhando para ela com ceticismo. Me deixe elaborar assim. Ela repuxou os lábios, pensativa. Apesar de você ser a única pessoa sobre quem não posso ter certeza, eu ainda estaria disposta a apostar alto que passo mais tempo pensando em você do que você em mim. Eu ri, assustado. Você perderia essa aposta. Ela ergueu uma sobrancelha e falou tão baixo que precisei me inclinar para ouvir. Mas você só fica consciente umas 16 horas a cada período de 24. Isso me dá uma boa vantagem, você não acha? Mas você não está contando os sonhos. Ela suspirou. Pesadelos contam como sonhos? Meu pescoço começou a ficar vermelho. Quando sonho com você, e não é pesadelo. Ela abriu a boca um pouco surpresa, e seu rosto ficou vulnerável de repente. É mesmo? Perguntou ela.
Ficou claro que ela estava satisfeita, então falei. Todas as noites. Ela fechou os olhos por um minuto, mas, quando voltou a abri-los, o sorriso estava provocador de novo. Os ciclos REM são os mais curtos do sono profundo. Ainda estou horas à frente. Eu franzi a testa. Aquilo era difícil de absorver. Você pensa mesmo em mim? Por que é tão difícil de acreditar? Ah, olhe para mim, falei desnecessariamente, pois ela já estava olhando. Sou totalmente comum, em bem, exceto pelas coisas ruins, como todas as experiências de quase morte por eu ser tão descoordenado que mal consigo andar. E olhe para você. Eu apontei a mão livre para ela e para a perfeição perturbadora dela. Ela deu um sorriso lento. Começou pequeno, mas terminou com uma série completa de covinhas, como o grande finale em um show de fogos do 4 de julho. Não posso discutir com você sobre as coisas ruins. Está vendo? Mas você é a pessoa menos comum que já conheci. Nossos olhares se sustentaram por um longo momento. O meu examinava o dela enquanto eu tentava acreditar que ela podia ver alguma coisa importante o bastante para ficar comigo. Sempre pareceu que ela estava prestes a sumir, desaparecer, como se fosse apenas um mito. Mas por quê? E eu não sabia como formular. Ela inclinou a cabeça para o lado, esperando. Ontem à noite, e eu parei e balancei a cabeça. Ela franziu a testa. Você faz isso de propósito? O pensamento não terminado é uma forma de me enlouquecer? Não sei se consigo explicar direito. Tente, por favor. Eu respirei fundo. Tudo bem. Você está alegando que não entendo você e que não pensa em partir para cima de Jeremy tão cedo. Ela assentiu enquanto lutava contra um sorriso. Mas ontem à noite, e foi como ela estava ansiosa agora. O resto saiu de uma vez. Como se você já estivesse procurando um jeito de dizer adeus. Perceptivo, sussurrou ela. E lá estava a angústia de novo, vindo à tona com a confirmação dela do meu maior medo. Os dedos dela apertaram o meu delicadamente. Mas as duas coisas não estão relacionadas. Que duas coisas? A profundeza dos meus sentimentos por você e a necessidade de me afastar. Bem, estão relacionadas, mas inversamente. A necessidade de me afastar. Meu estômago despencou. Não entendi. Ela olhou nos meus olhos de novo, com os dela ardendo, hipnotizantes. A voz estava quase inaudível. Quanto mais eu gosto de você, mais crucial é encontrar um jeito de manter você em segurança. De mim. Me afastar seria a coisa certa a fazer. Eu balancei a cabeça. Não. Ela respirou fundo, e os olhos pareceram escurecer de um jeito estranho. Bem, não fui muito boa em deixar você sozinho quando tentei. Não sei como fazer isso. Quer me fazer um favor? Pare de tentar descobrir como fazer isso. Ela deu um meio sorriso. Acho que, considerando a frequência das suas experiências de quase morte, acaba sendo mais seguro eu ficar por perto. Verdade. Nunca se sabe quando outra van desgovernada pode atacar. Ela franziu a testa. Você ainda vai a Seattle comigo, né? Tem muitas vans em Seattle. Esperando em emboscada a cada esquina. Na verdade, tenho uma pergunta para você sobre isso. Você precisava mesmo ir a Seattle neste sábado ou era só uma desculpa para não ter que dizer não a todas as suas admiradoras? Ah! Foi o que pensei. Sabe, você me deixou em posição difícil com Taylor com aquela história toda do estacionamento. Você está falando porque vai ter que levá-la ao baile agora? Meu queixo caiu, mas depois eu trinquei os dentes. Ela estava tentando não rir. Ah, Beal. Consegui ver que havia mais. O quê? Ela já tem vestido. Eu não tive palavras para isso. Ela deve ter lido o pânico nos meus olhos. Podia ser pior. Ela o comprou antes de convidá-lo para ir com ela. Era usado e não foi caro. Ela não podia perder a oportunidade. Continuei sem conseguir falar. Ela apertou minha mão de novo.
Você vai resolver. Eu não vou a bailes, falei, com tristeza. Se eu tivesse convidado você para ir ao baile de primavera, você teria dito não? Olhei para os olhos dourados e tentei me imaginar recusando qualquer coisa que ela quisesse. Provavelmente não, mas encontraria um motivo para cancelar depois. Eu quebraria a perna se precisasse. Ela pareceu intrigada. Por que você faria isso? Sacudi a cabeça com tristeza. Pelo visto, você nunca me viu na educação física, mas eu achava que entenderia. Está se referindo ao fato de que você não consegue andar numa superfície plana e estável sem encontrar alguma coisa em que tropeçar? É óbvio. Sou ótima professora, Beal. Acho que coordenação não é uma habilidade que se aprende. Ela balançou a cabeça. Voltando à pergunta. Você tem que ir a Seattle ou se importaria se fizéssemos alguma coisa diferente? Enquanto a parte do nós ainda estivesse ali, eu não me importava com mais nada. Estou aberto a alternativas, cedi. Mas tenho outro favor a pedir. Ela me olhou cautelosa, como sempre acontecia quando eu fazia uma pergunta aberta. O que é? Posso dirigir? Ela franziu a testa. E por quê? Bom, principalmente porque você é uma motorista apavorante. Mas também porque eu disse a Charlie que ia sozinho, e não quero que ele fique curioso. Ela revirou os olhos. De todas as coisas sobre mim que podem assustá-lo, você se preocupa com meu jeito de dirigir. Ela balançou a cabeça de desgosto, mas depois seus olhos estavam sérios de novo. Não quer contar a seu pai que vai passar o dia comigo? Havia alguma coisa por trás da pergunta dela que eu não entendi. Com Charlie, menos é sempre mais. Eu sabia muito bem disso. Aonde vamos, aliás? Archie diz que o tempo estará bom, então vou ficar longe dos olhares públicos, e você pode ficar comigo, se quiser. Novamente, ela estava deixando a decisão nas minhas mãos. E você vai me mostrar o que quis dizer sobre o sol? Perguntei, animado com a ideia de descobrir outro de seus aspectos desconhecidos. Vou. Ela sorriu, depois hesitou. Mas, se você não quiser ficar sozinho comigo, ainda prefiro que não vá a Seattle sem companhia. Eu tremo só de pensar em todas aquelas vans. Por acaso, não me importo de ficar sozinho com você. Eu sei, disse ela, suspirando. Mas você devia contar ao Charlie. Eu balancei a cabeça perante a ideia de explicar minha vida pessoal para Charlie. Por que diabos eu faria isso? Seus olhos ficaram de repente ameaçadores. Para me dar um pequeno incentivo para trazê-lo de volta. Esperei que ela relaxasse. Como ela não relaxou, eu disse. Vou correr o risco. Ela expirou com raiva e desviou os olhos. Então está resolvido. Novo assunto? Minha tentativa de mudar de assunto não ajudou muito. Sobre o que você quer falar? Perguntou ela, entre dentes, ainda irritada. Olhei em volta de nós, certificando-me de que estávamos fora do alcance de ouvidos alheios. No canto, Archie estava inclinado para a frente, falando com Jessamine. Eleanor estava ao lado dela, mas Royal tinha sumido. Por que você foi àquele tal de Goat Rocks no fim de semana passado, para caçar? Charlie disse que não era um bom lugar para caminhadas por causa dos ursos. Ela me encarou como se eu tivesse deixado escapar alguma coisa muito óbvia. Ursos? Arfei. Ela sorriu com malícia. Sabe de uma coisa, não é temporada de ursos, acrescentei, com austeridade, para esconder meu choque. Se ler com cuidado, vai ver que a lei só diz respeito à caça com armas, informou ela. Ela observou meu rosto com prazer enquanto a ficha caía. Ursos? Repeti com dificuldade. Os pardos são os preferidos de Eleanor. Sua voz ainda era descuidada, mas os olhos analisavam minha reação. Tentei me recompor. Falei, dando outra dentada na pizza como desculpa para olhar para baixo. Mastiguei devagar e engoli. E aí, continuei, depois de um momento. Qual é o seu preferido? Ela ergueu uma sobrancelha e os cantos da boca se viraram para baixo em desaprovação. O leão da montanha.
Claro, faz sentido. Eu assenti como se ela tivesse dito uma coisa totalmente normal. É claro, o tom dela espelhava o meu, nada fora do comum, que precisamos ter o cuidado de não causar impacto ambiental com uma caçada imprudente. Tentamos nos concentrar em áreas com uma superpopulação de predadores, na maior extensão que precisarmos. Sempre há muitos cervos e veados por aqui, e eles servem, mas que diversão há nisso? Ela sorriu. Então não é divertido, murmurei com outra dentada na pizza. O início da primavera é a temporada de ursos preferida de eu, eles estão saindo da hibernação, então são mais irritadiços. Ela sorriu de alguma piada que lembrou. Não há nada melhor do que um urso pardo irritado, concordei, assentindo. Ela riu baixinho, sacudindo a cabeça. Me diga o que realmente está pensando, por favor. Estou tentando imaginar, mas não consigo, admitir. Como vocês caçam um urso sem armas? Ah, nós temos armas. Ela faiscou os dentes brilhantes em um sorriso largo que não era realmente sorriso. Mas não do tipo que consideram quando redigem as leis de caça. Se já viu um ataque de urso pela televisão, deve poder visualizar Eleanor caçando. Espiei pelo refeitório na direção de Eleanor, grato por ela não estar olhando para mim. As faixas largas de músculos que envolviam seus braços e pernas ficaram bem mais intimidantes. Imaginei-a segurando a base de uma montanha e levantando. Edith acompanhou meu olhar e riu. Eu olhei para ela, temeroso. É perigoso? Perguntei em voz baixa. Vocês se machucam? A gargalhada dela soou como um sino. Ah, Beal. Tão perigoso quanto sua pizza. Olhei para a casca da pizza e disse. Eca. Então, em você é como um ataque de urso? Mas como leão, é o que me dizem, disse ela levemente. Talvez nossas preferências sejam indicativas. Talvez, repeti. Tentei sorrir, mas minha mente estava lutando para juntar as imagens paradoxais e falhando. É uma coisa que eu poderia ver? Nunca. Sussurrou ela. Seu rosto ficou ainda mais branco do que o de costume, e seus olhos de repente estavam horrorizados. Ela afastou a mão da minha e abraçou o corpo. Minha mão ficou sozinha na mesa, dormente por causa do frio. O que eu disse? Perguntei. Ela fechou os olhos por um momento e recuperou o controle. Quando olhou nos meus olhos, parecia zangada. Eu quase queria que fosse possível. Você parece não compreender as realidades do momento. Poderia ser benéfico você ver exatamente o quanto sou perigosa. Tudo bem, então, por que não? Insisti, tentando ignorar a expressão rígida dela. Ela me olhou por um bom tempo. Depois, disse ela, por fim. Ela ficou de pé em um movimento leve. Vamos nos atrasar. Olhei em volta, sobressaltada ao ver que ela tinha razão e o refeitório estava quase vazio. Quando eu estava com ela, o tempo e o lugar eram detalhes tão pequenos que eu perdi a noção dos dois. Pulei de pé e peguei minha mochila e a bolsa no chão. Depois, então, concordei. Eu não ia me esquecer. 11. Complicações. Todo mundo nos viu andando juntos para nosso lugar no laboratório. Percebi que ela não virou a cadeira para se sentar o mais distante possível de mim. Em vez disso, sentou-se bem ao meu lado, nossos braços quase se tocando. O cabelo dela roçava na minha pele. A Sra. Banner entrou na sala naquele momento, puxando uma TV e um videocassete ultrapassados, apoiados em um carrinho. Pareceu que todo mundo na sala relaxou ao mesmo tempo. Também fiquei aliviado. Eu sabia que não conseguia prestar atenção à aula hoje. Eu já tinha muito em que pensar. A Sra. Banner enfiou a fita velha no videocassete e foi até a parede para apagar a luz. E então, assim que a sala escureceu, as coisas ficaram estranhas. Eu já estava hiperconsciente de que Edith estava bem ali, a menos de 3 centímetros de mim. Eu não achava que podia ficar mais consciente disso. Mas, no escuro, de alguma forma, parecia que uma corrente elétrica fluía do corpo dela para o meu,
Como se os relâmpagos em miniatura que pulam entre circuitos estivessem dançando pela distância curta entre nossos corpos. Quando o braço dela tocava no meu braço, eu sentia quase dor. Um impulso forte e louco de esticar a mão e tocar nela, de acariciar o rosto perfeito uma vez na escuridão, quase me sufocou. Qual era o meu problema? Não se podia sair por aí tocando nas pessoas porque as luzes estavam apagadas. Cruzei os braços com força sobre as costelas e apertei bem as mãos. Começaram os créditos de abertura, iluminando a sala um pouquinho. Não consegui me impedir de dar uma espiada nela. Ela estava sentada exatamente como eu, com os braços cruzados, as mãos fechadas, olhando para mim. Quando me viu olhando também, ela sorriu quase com constrangimento. Mesmo no escuro, os olhos dela ainda ardiam. Precisei afastar o olhar antes de fazer alguma besteira, uma coisa que não se conformaria à ideia dela de cuidado. A hora pareceu muito longa. Não consegui me concentrar no filme. Eu nem fazia ideia de qual era o tema. Tentei agir normalmente, fazer meus músculos relaxarem, mas a corrente elétrica não se atenuou. De vez em quando, eu me permitia uma olhada rápida na direção dela, que também não parecia relaxar. A sensação de que eu tinha que tocar no rosto dela também se recusava a diminuir. Mantive os punhos apertados nas costelas até que meus dedos doeram do esforço. Soltei um suspiro de alívio quando a Sra. Banner acendeu a luz no fundo da sala e estiquei os braços nas laterais do corpo e flexionei os dedos enrijecidos. Edith deu uma gargalhada. Bom, isso foi interessante, murmurou ela. Sua voz estava baixa e os olhos, cautelosos. Foi só o que consegui responder. Vamos? Perguntou ela, levantando-se facilmente. Ela pegou a bolsa com um dedo. Eu me levantei com cuidado, com medo de não conseguir andar direito depois disso tudo. Ela me acompanhou em silêncio até a aula de educação física e parou na porta. Olhei para baixo para me despedir, mas engasguei com as palavras. Seu rosto estava abalado, quase de dor, e tão terrivelmente lindo que a dor para tocá-la voltou mais intensamente do que antes. Tive que me controlar para não ficar encarando. Ela ergueu a mão, hesitante, o conflito evidente no olhar, e afagou rapidamente meu maxilar com a ponta dos dedos. A pele estava gelada, como sempre, mas o rastro que deixou na minha foi quase como uma queimadura que ainda não estava doendo. Ela se virou sem dizer nada e se afastou depressa de mim. Entrei no ginásio, tonto e instável, e troquei de roupa em transe, quase sem perceber as pessoas em volta de mim. Só caí na realidade quando me deram uma raquete. Não era pesada, mas eu sabia que não importava. Nas minhas mãos, era perigosa. Consegui ver alguns alunos olhando para mim e para a raquete. E então, a treinadora Clab nos mandou formar duplas, e concluí que seria o último cara a ser escolhido. Mas subestimei a lealdade de MC Kayla. Ela veio se postar ao meu lado na mesma hora. Você não precisa fazer isso, sabe? Falei. Ela sorriu. Não se preocupe, vou me manter fora de seu alcance. Às vezes era tão fácil gostar de MC Kayla. Não foi assim tão tranquilo. Não sei como, mas consegui bater a raquete na minha própria cabeça e golpear o ombro de MC Kayla num mesmo movimento. Passei o resto do tempo no fundo da quadra, a raquete colocada com segurança às minhas costas. Apesar de levar desvantagem por minha causa, MC Kayla era muito boa, venceu 3 jogos de 4 jogando sozinha, depois deu um tapa na minha mão quando a treinadora finalmente tocou o apito, encerrando a aula. E aí, disse ela enquanto saíamos da quadra. E aí o quê? Você e Edith Cullen, hein? O tom dela foi ligeiramente hostil. Eu e Edith Cullen, respondi. Tive certeza de que ela ouviu bem o tom impressionado na minha voz. Não gosto disso, murmurou ela. Ah, você não precisa gostar. Então ela estala os dedos e você vai correndo atrás? Acho que é. Ela fez cara feia para mim. Dei as costas para ela e saí andando. Eu sabia que seria o único a sobrar amanhã, mas não me importei. Quando estava vestido, já tinha esquecido MC Kayla. Edith estaria esperando lá fora ou eu devia esperá-la no carro? E se a família dela estivesse lá?
Ela tinha estacionado ao lado do carro de Royal. Só de pensar no rosto de Royal no refeitório, me perguntei se devia ir andando para casa. Ela teria contado que eu sabia? Eu devia saber que eles sabiam que eu sabia? Qual era a etiqueta para cumprimentos vampiros? Um aceno funcionária? Mas, quando saí do ginásio, Edith estava lá. Estava nas sombras do prédio, apesar de as nuvens ainda estarem pretas, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo. O rosto estava pacífico agora, com um pequeno sorriso erguendo os cantos dos lábios. O suéter fino não parecia suficiente, e apesar de eu saber que era burrice, senti vontade de tirar o casaco e envolvê-la com ele. Quando andei para perto dela, senti uma harmonia estranha, como se tudo estivesse certo no mundo enquanto eu estivesse perto dela. Oi. Consegui sentir o sorriso enorme e bobo na minha cara. Olá. Seu sorriso de resposta foi reluzente. Como foi na educação física? Fiquei desconfiado de repente. Bem. É mesmo? Ela levantou as sobrancelhas. Como está a sua cabeça? Você não fez isso. Ela saiu andando devagar na direção do estacionamento. Acompanhei o passo dela automaticamente. Foi você que disse que eu nunca o vi na educação física. Fiquei curiosa. Que ótimo, falei. Fantástico. Bem, lamento por isso. Não me importo de ir andando para casa se você não quiser ser vista comigo. Ela deu uma risada musical. Foi divertido. Mas eu não teria me importado se você tivesse batido com mais força naquela garota. O quê? Quando ela olhou para trás, a boca formou uma linha fina. Eu me virei para ver o que ela estava olhando, era o cabelo louro de MC Kyla balançando conforme ela se afastava. Faz um tempo que alguém além da minha família não pensa palavras desse tipo sobre mim. Acho que não gostei. Senti uma pontada de ansiedade por MC Kyla. Edith leu minha expressão e riu de novo. Não se preocupe, eu não machucaria sua amiga. Se machucasse, quem aceitaria ser sua parceira de badminton? Foi difícil raciocinar. Edith era tão indelicada. Mas, quando disse isso, ficou claro que confiava muito nas próprias habilidades. Se ela quisesse MC Kyla ou qualquer outra pessoa ferida, a coisa ficaria feia para essa pessoa. Ela era perigosa, eu sabia, mas ficava dando de cara em um muro cada vez que tentava acreditar. Mudei de assunto. Que tipos de palavras sua família anda pensando sobre você? Ela balançou a cabeça. Não é justo julgar as pessoas pelos pensamentos que têm. Eles foram feitos para serem particulares. São as ações que contam. Não sei. Se você sabe que alguém está ouvindo, não é a mesma coisa que falar em voz alta. É fácil para você dizer. Ela sorriu. Controlar os pensamentos é muito difícil. Quando Royal e eu brigamos, penso coisas bem piores sobre ele, e digo essas palavras em voz alta. Ela deu a gargalhada ressonante de novo. Eu não estava olhando para onde estávamos indo, então levei um susto quando tivemos que ir mais devagar por estarmos bloqueados do carro de Edith por alguns alunos. Havia um círculo em volta do conversível vermelho de Royal, uma fila dupla e quase toda de meninos. Alguns pareciam quase estar babando. Ninguém da família dela estava ali, e me perguntei se ela tinha pedido para eles darem espaço. Nenhum dos admiradores do carro olhou quando passei por eles para chegar à porta do carro de Edith. Chamativo, murmurou ela ao passar por mim. Dei a volta correndo até o lado do passageiro e entrei. Que carro é esse? Um M3, disse ela enquanto tentava sair da vaga sem acertar ninguém. Eu não falo a língua dos carros. Ela fez uma manobra cuidadosa para sair. É um BMW. Tudo bem, isso eu conheço. Saímos da escola e ficamos só nós dois. A privacidade tinha gosto de liberdade. Não havia ninguém olhando e nem ouvindo. Já é depois? Perguntei. Ela não deixou de perceber meu tom. E franziu a testa. Acho que é. Fiquei com expressão neutra enquanto esperava que ela explicasse.
Ela olhou para a estrada, fingindo que precisava, e eu observei o rosto dela. Algumas expressões diferentes surgiram ali, mas mudaram tão rápido que não consegui interpretar. Eu estava começando a me perguntar se ela ia ignorar minha pergunta quando ela parou o carro. Olhei para a frente, surpreso. Já estávamos na casa de Charlie, parados atrás da minha picape. Concluí que era mais fácil andar com ela quando eu só olhava no final. Ela estava me olhando quando olhei para ela, parecendo me medir com os olhos. E você quer saber por que não pode me ver caçar? Perguntou ela. A voz estava séria, mas a expressão era meio divertida. Nem um pouco como ficou no refeitório antes. Quero. E por que você pareceu tão zangada quando perguntei? Ela levantou as sobrancelhas. Assustei você? A pergunta pareceu cheia de esperanças. Você queria? Ela inclinou a cabeça para o lado. Talvez. Tudo bem, então é claro que fiquei apavorado. Ela sorriu, balançou a cabeça e ficou séria de novo. Peço desculpas por ter reagido daquele jeito. Foi a ideia de que você estivesse lá enquanto nós caçávamos. Seu maxilar se contraiu. Seria ruim? Ela falou entre dentes. Extremamente. Por quê? Ela respirou fundo e olhou pela janela para as nuvens carregadas que rolavam e pareciam pesar, quase ao alcance da mão. Quando caçamos, disse ela lentamente, sem nenhuma vontade, nós nos entregamos aos nossos sentidos e funcionamos menos com a mente. Em especial o olfato. Se você estivesse perto de mim quando eu perdesse o controle desse jeito, ela balançou a cabeça, ainda encarando sombriamente as nuvens pesadas. Mantive a expressão vazia, esperando pelo rápido lampejo em seus olhos que avaliaria minha reação e que veio logo em seguida. Mas sustentamos o olhar e o silêncio se aprofundou, mudou. As ondas de eletricidade que senti naquela tarde começaram a carregar a atmosfera enquanto ela fitava insistentemente meus olhos. Foi só quando minha cabeça começou a girar que percebi que eu não estava respirando. Quando puxei o ar numa respiração entrecortada, quebrando o silêncio, ela fechou os olhos. Beal, acho que devia entrar agora. Sua voz baixa não estava mais suave, parecia seda áspera agora, e os olhos estavam nas nuvens de novo. Abri a porta, e a lufada ártica que rompeu para dentro do carro ajudou a clarear minha mente. Com medo de tropeçar com minha vertigem, saí do carro com cuidado e fechei a porta, sem olhar para trás. O zumbido do vidro elétrico baixando fez com que eu me virasse. Ah, Beal, chamou ela. Estava inclinada para a janela aberta com um sorrisinho nos lábios. O quê? Amanhã é a minha vez. Sua vez de quê? Ela abriu um sorriso largo, os dentes reluzentes faiscando. De fazer as perguntas. E foi embora, o carro veloz pela rua, desaparecendo na esquina antes que eu pudesse organizar os pensamentos. Eu sorri ao andar até em casa. Estava claro que ela pretendia me ver amanhã, no mínimo. Naquela noite, Edith apareceu em meus sonhos, como sempre. Mas o clima da minha inconsciência mudará. Fiquei arrepiado com a mesma eletricidade que senti naquela tarde e me virei na cama sem parar, acordando com frequência. Eram as primeiras horas da manhã quando finalmente afundei em um sono exausto e sem sonhos. Quando meu despertador tocou, eu ainda estava cansado, mas também animado. Depois do banho, me olhei no espelho do banheiro enquanto penteava o cabelo molhado. Eu estava com a mesma aparência de sempre, mas havia alguma coisa diferente. Meu cabelo estava escuro e grosso demais, minha pele, pálida demais, e meus ossos estavam com a mesma forma dentro do corpo, sem terem mudado nada. Meus olhos continuavam azul claros olhando para mim e mais percebi que eram os culpados. Eu sempre achei que era a cor que os faziam, e, por extensão, todo o meu rosto, parecerem tão inseguros, mas apesar de a cor não ter mudado, a falta de segurança, sim. O garoto que estava me olhando agora estava determinado, seguro de suas ações. Eu me perguntei o que tinha acontecido. Eu achava que tinha um palpite. O café da manhã foi o de sempre, silencioso, como eu esperava. Charlie fritou ovos para si mesmo, eu comi uma tigela de cereal. Perguntei-me se ele tinha se esquecido do sábado.
Sobre este sábado, começou ele, como se pudesse ler meus pensamentos. Eu estava ficando paranoico sobre esse assunto. Sim, pai? Ele atravessou a cozinha e abriu a torneira. Ainda está determinado a ir a Seattle? O plano era esse. Fiz uma careta, querendo que ele não tivesse levantado o assunto para eu não ter que compor cuidadosas meias-verdades. Ele espremeu um pouco de detergente no prato e o esfregou com uma esponja. E tem certeza de que não pode voltar a tempo para o baile? Eu não vou ao baile, pai. Ninguém convidou você? Perguntou ele, com os olhos concentrados no prato. Não é o tipo de coisa de que eu gosto, lembrei a ele. Ah! Ele franziu a testa enquanto secava o prato. Eu me perguntei se ele estava com medo de eu ser um pária social. Talvez eu devesse ter contado sobre os convites. Mas isso sairia pela culatra. Ele não ficaria muito feliz se soubesse que recusei todos. Aí, eu teria que contar para ele que havia uma garota, que não me convidou, e eu não queria ter que falar disso. Isso me fez pensar no baile em Taylor e no vestido que ela já tinha e na atitude de Logan comigo e toda aquela confusão. Eu não sabia o que devia fazer. Em qualquer universo, eu não ia ao baile. Em um universo em que Ditty Cullen existia, eu não me interessaria por nenhuma outra garota. Não era justo seguir de acordo com os planos de Taylor se meu coração não queria isso. O problema era decidir como. Charlie então saiu, com um aceno de despedida, e eu subi para escovar os dentes e pegar meus livros. Quando ouvi a rádio patrulha arrancar, só precisei esperar alguns segundos para olhar por minha janela. O carro prata já estava ali, esperando na vaga de Charlie, na entrada de carros. Desci a escada 3 degraus de cada vez e saí pela porta da frente, perguntando-me quanto tempo mais duraria essa rotina estranha. Eu não queria que tivesse um fim. Ela estava esperando no carro e não pareceu ver quando fechei a porta sem me incomodar em passar a chave. Andei até o carro e hesitei por um segundo, antes de abrir a porta e entrar. Ela estava sorrindo, relaxada, e, como sempre, tão perfeita que chegava a doer. Bom dia. Como está hoje? Seus olhos vagaram por meu rosto, como se a pergunta fosse algo mais do que mera cortesia. Bem, obrigado. Eu estava sempre bem, muito mais do que bem, quando estava perto dela. Seu olhar se demorou nas minhas olheiras. Parece cansado. Não consegui dormir, admiti. Ela riu. Nem eu. O motor ganhou vida. Eu estava me acostumando com o som. O rugido de minha picape provavelmente me assustaria quando eu voltasse a dirigi-la. Acho que tem razão, falei. Devo ter dormido mais do que você. Posso apostar que dormiu. E o que você fez na noite passada? Ela riu. Sem chances. É meu dia de fazer perguntas. Ah, é verdade. Eu franzi a testa. Não conseguia imaginar nada sobre mim que pudesse ser de algum interesse para ela. O que quer saber? Qual é a sua cor preferida? Perguntou ela, a cara séria. Eu dei de ombros. Vive mudando. Qual é a de hoje? Acho que em dourado. Tem alguma coisa material por trás da sua escolha ou é aleatória? Limpei a garganta, sem jeito. É a cor dos seus olhos hoje. Se você me perguntasse em uma semana, eu provavelmente diria preto. Ela me olhou de um jeito que não entendi, mas, antes que eu pudesse perguntar, ela seguiu para a próxima pergunta. Que música está em seu CD player agora? Precisei pensar por um segundo, mas lembrei que a última coisa que ouvi foi o CD que Phil me dera. Quando disse o nome da banda, ela deu um sorriso e abriu um compartimento sob o CD player do carro. Tirou um das dezenas de CDs enfiados no pequeno espaço e passou a mim. Era o mesmo CD. De Debussy a isto? Perguntou ela, erguendo uma sobrancelha. Continuou assim pelo resto do dia. Enquanto caminhávamos de uma aula para outra e durante a hora do almoço, ela me fez perguntas sem parar. Queria saber cada detalhe insignificante da minha existência.
Os filmes de que gostei e os que odiei, os poucos lugares em que estive e os muitos lugares aonde queria ir, e livros, muitas perguntas sobre livros. Não conseguia me lembrar da última vez que falei tanto. Fiquei sem graça o tempo todo, certo de que só podia estar sendo entediante. Mas ela sempre parecia ansiosa enquanto esperava minhas respostas, sempre tinha uma pergunta seguinte e sempre queria mais. Portanto, deixei a psicanálise seguir em frente, pois parecia importante para ela. Quando o primeiro sinal tocou, dei um suspiro profundo. Estava na hora. Tem uma pergunta que você ainda não fez. Mais do que uma, na verdade, mas de que pergunta específica você está falando? A coisa mais constrangedora que já fiz. Ela sorriu. É uma história espetacular? Ainda não sei. Conto em 5 minutos. Eu me afastei da mesa. Os olhos dela cintilavam de curiosidade. Na minha mesa de sempre, meus amigos estavam se levantando. Eu andei até eles. Pontos vermelhos surgiram nas minhas bochechas, mas não tinha problema. Eu tinha que parecer envolvido. Ao menos, o cara bonitão da novela melodramática que minha mãe via religiosamente sempre parecia agitado quando fazia essa cena. Graças a ele, eu ao menos tinha um contorno geral para o meu roteiro, incrementado por uma coisa que pensei uma vez sobre Edith: eu queria que tudo fosse lisonjeiro. Jeremy reparou em mim primeiro, e seus olhos estavam especulativos. Avaliou meu rosto vermelho, depois Edith. E olhou para mim de novo. Taylor, posso falar com você? Pedi enquanto andava até ela. Eu não falei baixo. Ela estava no meio de todo mundo. Logan se virou para olhar para mim de cara feia com os olhos verdes e frios. Claro, Beal, disse Taylor, parecendo confusa. Olhe, falei, não posso mais fazer isso. Todo mundo ficou em silêncio. Jeremy olhou ao redor. Allen pareceu constrangida. Ela me lançou um olhar crítico, como se não conseguisse acreditar que eu estava fazendo daquele jeito. Mas ela não sabia exatamente o que eu estava fazendo, nem por que precisava daquela plateia. Taylor estava chocada. O quê? Eu fiz cara feia. Era fácil, eu estava com raiva no momento por não ter me convencido de não fazer aquilo ou por não ter pensado em um jeito melhor. Mas era tarde demais para improvisar agora. Estou cansado de ser peão do seu jogo, Taylor. Sabia que tenho sentimentos? E a única coisa que posso fazer é olhar enquanto você me usa para deixar outra pessoa com ciúmes. Meus olhos se viraram rapidamente para Logan, cuja boca estava boquiaberta, e para Taylor de novo. Você não liga se parte meu coração. Foi a beleza que tornou você tão cruel? Taylor estava com os olhos arregalados e a boca aberta em um pequeno ó, não vou mais brincar. Sabe a palhaçada toda do baile? Estou fora. Vá com a pessoa com quem quer realmente ir. Lancei um olhar mais longo para Logan agora. Saí andando e bati a porta do refeitório de um jeito que esperava ter sido dramático. Isso jamais seria esquecido. Mas, pelo menos, eu estava livre. Provavelmente valeria a pena. De repente, Edith estava ao meu lado, acompanhando o passo como se estivéssemos andando juntos o tempo todo. Aquilo foi espetacular, disse ela. Eu respirei fundo. Talvez um pouco exagerado. Deu certo? Perfeitamente. Taylor está se sentindo a femme fatale e nem sabe por quê. Se Logan não a convidar para o baile até segunda, vou ficar surpresa. Que bom, grunhi. Agora, voltando a você. Edith continuou com o interrogatório até estarmos na aula de biologia e a senhora Banner entrar na sala, arrastando de novo o rack audiovisual. Quando terminou a preparação e se virou para o interruptor de luz, percebi que Edith deslizou a cadeira um pouco para longe de mim. Isso não ajudou. Assim que a sala ficou escura, houve a mesma tensão elétrica, o mesmo desejo impaciente de estender a mão pelo curto espaço e tocar sua pele fria e macia. Parecia uma coceira que ia ficando mais e mais intensa. Eu não conseguia prestar atenção a mais nada. Eu torcia para o filme exibido não estar nas provas finais. Depois de um tempo,
talvez 15 minutos, ou talvez fossem só 2, mas a sensação era de mais tempo por causa da eletricidade. Eu mexi a cadeira e me inclinei lentamente para o lado até meu braço estar tocando no ombro dela. Ela não se afastou. Achei que o pequeno contato ajudaria, que acabaria com a vontade irritante, mas deu errado. O pequeno frisson de eletricidade ficou mais forte, virou raios maiores. De repente, fiquei doido para botar o braço ao redor dela, puxá-la para o meu lado e abraçá-la. Eu queria passar os dedos pelo cabelo dela, enfiar o rosto ali. Queria acompanhar o contorno dos lábios, a linha do maxilar, o pescoço. Nada apropriado para uma sala cheia de gente. Inclinei-me para a frente, cruzei os braços sobre a mesa e me segurei na beirada com os dedos escondidos, tentando me segurar no lugar. Não olhei para ela, com medo de que, se ela estivesse olhando para mim, fosse muito mais difícil manter o autocontrole. Tentei ver o filme, mas as manchas coloridas não se definiam em forma de imagens coerentes. Suspirei de alívio de novo quando a Sra. Banner acendeu as luzes e eu finalmente olhei para Edith. Ela estava me olhando com olhos ambivalentes. Como ontem, fomos para o ginásio em silêncio. E, também como ontem, ela tocou meu rosto sem dizer nada, dessa vez com as costas da mão fria, da têmpora até o queixo, antes de se virar e se afastar. A aula de educação física passou rapidamente. Para poupar tempo, a treinadora Clap nos mandou ficar com os mesmos parceiros, então ela foi obrigada a ser minha companheira de time de novo. Assisti ao show de badminton solitário dela sem participar, para a segurança de nós dois. Ela não falou comigo, mas eu não sabia se foi por causa da cena no refeitório, da nossa confusão de ontem ou porque minha expressão estava tão vazia. Em algum lugar, em um canto da minha mente, eu me senti mal por isso. Mas não consegui me concentrar nela tanto quanto não consegui entender o filme de biologia. Tive a mesma sensação de harmonia quando passei pela porta do ginásio e vi Edith na sombra. Tudo estava certo no meu mundo. Um sorriso largo se espalhou automaticamente por meu rosto. Ela reagiu com um sorriso antes de se atirar a outro interrogatório. Mas agora suas perguntas foram diferentes, não eram de resposta tão fácil. Ela queria saber do que eu sentia falta em minha cidade, insistindo nas descrições de qualquer coisa que não conhecesse. Ficamos sentados em frente à casa de Charlie por horas, à medida que o céu escurecia e a chuva descia em volta de nós num dilúvio repentino. Tentei descrever coisas impossíveis, como o cheiro de creosoto, amargo, meio resinoso, mas ainda agradável, o som alto e agudo das cigarras em julho, as árvores murchas e secas, o céu enorme, estendendo-se azul esbranquiçado de um canto a outro do horizonte. A coisa mais difícil de explicar era por que aquilo era tão bonito para mim, justificar a beleza que não dependia da vegetação esparsa e espinhosa que sempre parecia meio morta, uma beleza que tinha mais a ver com o formato exposto da terra, com as bacias rasas de vales entre as colinas escarpadas e o modo como resistiam ao sol. Eu me vi usando as mãos ao tentar descrever isso para ela. Suas perguntas em voz baixa me mantiveram falando livremente, esquecendo-me de ficar constrangido por monopolizar a conversa. Por fim, quando tinha terminado de detalhar meu quarto abarrotado em casa, ela parou em vez de responder com outra pergunta. Terminou? Perguntei com alívio. Nem cheguei perto, mas seu pai vai chegar logo. Que horas são? Perguntei em voz alta ao olhar o relógio. Fiquei surpreso ao ver a hora. É a hora do crepúsculo, murmurou Edith, olhando o horizonte oeste, obscurecido pelas nuvens. Sua voz estava pensativa, como se sua mente estivesse em um lugar distante. Olhei para ela enquanto ela fitava sem ver pelo para-brisa. Eu ainda estava encarando quando seus olhos de repente se voltaram para os meus. É a hora do dia mais segura para nós, disse ela, respondendo à pergunta em meus olhos. A hora mais fácil. Mas também a mais triste, de certa forma. O fim de outro dia, a volta da noite. A escuridão é tão previsível, não acha? Ela deu um sorriso tristonho. Eu gosto da noite. Sem o escuro, nunca veríamos as estrelas. Franzi a testa. Não que a gente veja muitas por aqui. Ela riu, e o clima ficou mais leve de repente. Charlie chegará daqui a alguns minutos. Então, a não ser que queira dizer a ele que vai sair comigo no sábado, ela me olhou com esperança. Ah, não, obrigado.
Peguei meus livros, percebendo que estava duro de ficar sentado por tanto tempo. Então amanhã é a minha vez? Claro que não. Ela fingiu estar ultrajada. Não falei que não tinha acabado? O que mais pode haver? Ela mostrou as covinhas. Você vai descobrir amanhã. Fiquei olhando para ela, meio atordoado, como sempre. Eu sempre achei que não tinha um tipo meu, o pessoal de Fênix todo tinha preferências, um gostava de louras e outro só ligava para pernas, e um exigia garotas de olhos azuis. Eu achava que era menos seletivo, uma garota bonita era uma garota bonita. Mas percebi agora que eu devia ser o mais difícil de agradar. Aparentemente, meu tipo era extremamente específico, eu só não sabia. Eu não sabia que minha cor favorita de cabelo era aquele tom metálico de bronze porque nunca o tinha visto antes. Não sabia que estava procurando olhos da cor de mel, porque também nunca tinha visto. Eu não sabia que os lábios de uma garota tinham que fazer uma curva assim e que as maçãs do rosto tinham que ser altas sob uma fileira longa de cílios pretos. O tempo todo, só havia uma forma, um rosto que mexia comigo. Como um idiota, esquecendo os avisos, estiquei a mão para o rosto dela e me inclinei. Ela se encolheu. Desculpe, comecei a dizer quando baixei a mão. Mas ela virou a cabeça para a frente e olhou para a chuva de novo. Ah, não, disse ela. Que foi? O maxilar estava contraído, as sobrancelhas baixadas em uma linha sobre os olhos. Ela olhou para mim por um breve segundo. Outra complicação, disse, mal-humorada. Ela se inclinou na minha frente e abriu a porta num movimento rápido, a proximidade deixou meu coração disparado em um galope irregular, e depois se afastou de mim, quase encolhida. Faróis brilharam na chuva. Ergui o rosto esperando ver Charlie ter que dar um monte de explicações, mas era um sedã escuro que não reconheci. Vá logo, disse ela. Ela estava olhando pelo temporal para o outro veículo. Saltei para fora rapidamente, apesar de não entender. A chuva bateu no meu rosto e eu puxei o capuz. Tentei identificar as formas no banco da frente do outro carro, mas estava escuro demais. Pude ver Edith iluminada pelo brilho dos faróis do novo carro, ainda olhava à frente, seu olhar preso em alguma coisa ou alguém que eu não conseguia ver. Sua expressão era uma mistura estranha de frustração e desafio. Ela acelerou o motor, e os pneus cantaram no asfalto molhado. O Volvo sumiu de vista em segundos. Ei, Beal, gritou uma voz conhecida e rouca do lado do motorista no carro preto. Jules? Perguntei, semicerrando os olhos com a chuva. Nesse exato momento, a radiopatrulha de Charlie virou a esquina, os faróis iluminando os ocupantes do carro diante de mim. Jules já estava saindo, o sorriso largo visível apesar da escuridão. No banco do carona havia uma mulher muito mais velha, uma figura imponente com um rosto incomum, severo e estoico, com rugas que percorriam a pele curtida como uma jaqueta velha de couro. E os olhos eram surpreendentemente familiares, fundos sob sobrancelhas pesadas, olhos pretos que pareciam ao mesmo tempo jovens e antigos demais para combinar com o rosto. A mãe de Jules, Bonnie Black. Eu a reconheci de imediato, embora, nos mais de 5 anos em que não havia, tivesse esquecido seu nome quando Charlie falou dela em meu primeiro dia aqui. Ela me encarava, analisando meu rosto, então eu sorri, inseguro. Percebi mais um pouco, seus olhos estavam arregalados, como se de choque ou medo e as narinas se dilataram. Meu sorriso esmaeceu. Outra complicação, dissera Edith. Bonnie ainda me fitava com olhos intensos e angustiados. Teria Bonnie reconhecido Edith com tanta facilidade? Ela realmente podia acreditar nas lendas impossíveis que a filha ridicularizava? A resposta estava clara nos olhos de Bonnie. Sim. Sim, ela acreditava. Deixe um like no vídeo e se inscreva no canal.